justificar isso. Exatamente, a legislação assim permite. E falando em família Bolsonaro, aproveitando o gancho, hoje também se inicia o julgamento, a análise do Eduardo Bolsonaro. A primeira turma também começa a julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Os ministros da turma vão analisar o caso em plenário virtual até o dia 25 de novembro, para saber se Eduardo Bolsonaro se torna réu ou não. Alexandre de Moraes, que é o relator também neste caso, já votou votou por tornar Eduardo Bolsonaro réu. A gente vai ver a matéria aqui no telão, já temos matéria aqui do Portal Metrópolis que diz o seguinte: Supremo Tribunal Federal, Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por crime de coação. Eduardo foi denunciado pela PGR por coação em razão de agir nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Essa história a gente já contou para vocês aqui a semana toda. A primeira turma do STF iniciou o julgamento nesta sexta-feira, mais conhecida como hoje, da denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Os ministros da turma analisam essa denúncia, em plenário virtual até o dia 25 de novembro. Essa análise é a análise da denúncia. Depois haverá a análise do mérito. Então, estão avaliando a denúncia, se Eduardo se torna ou não réu. Alexandre de Moraes é o relator, foi o primeiro a votar, já entendeu que o filho 03 de Jair Bolsonaro deve sim estar no banco dos réus. No seu voto, Moraes considerou que a prova da materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria nas condutas de Eduardo Bolsonaro. Faltam os votos dos demais ministros que compõem o colegiado: Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Lembrando que Luiz Fux migrou para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Temos agora uma primeira turma um pouquinho menor. O relator do caso, Alexandre de Moraes, argumenta que a grave ameaça materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de visto de entradas de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos da América e aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a este ministro relator. Eu não vou nem continuar lendo a matéria, eu quero voltar para cá para conversar tanto com a Camila quanto com o Felipe. Colocam eles para mim, por favor, na tela, produção. Vou falar primeiro com a Camila. Camila, então temos aí hoje, terminando um julgamento, se iniciando o outro. Um deles, Jair Bolsonaro, não é denunciado, temos apenas Eduardo Bolsonaro agora enquanto réu. Eduardo Bolsonaro, que a gente aqui falou ontem, que poderia ser um dos candidatos à presidência da República no ano que vem. Tarcísio até aí está meio com dedos de se falar, de se mostrar a vontade de ser candidato à presidência da República por conta de Eduardo Bolsonaro se mostrar a vontade de ser candidato a essa função e de ser o filho 03 de Jair Bolsonaro. Se Eduardo Bolsonaro for réu, ele pode inclusive estar inelegível para essa função no ano que vem, então muita coisa pode mudar. Fato é que agora a gente inicia mais uma jornada de análise por conta desse julgamento que termina aí no dia 25, julgamento para saber se ele se torna réu. Então a gente ainda vai ver a questão do mérito, né, Camila? Um fim de ano de olhos voltados para o Supremo Tribunal Federal. Com certeza, Neila. Como você falou, essa é apenas a primeira etapa para o processo de fato ser instalado, né? O processo ter início, porque agora só existe a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal agora decide se aceita ou não essa denúncia, se o processo vai ter início, se Eduardo Bolsonaro se torna réu ou não. E aí vem uma segunda etapa depois da defesa, da apresentação também da acusação e todo o passo a passo que a gente já viu aqui em outros casos, em outros processos, como, por exemplo, esse da trama golpista. E lembrando que, nesse caso, nesse processo, Eduardo Bolsonaro escolheu por não apontar uma defesa, um advogado de defesa, e quem defende ele é a Defensoria Pública da União. Veio bem no momento em que fala
que Eduardo Bolsonaro foi procurar sarna para se coçar nos Estados Unidos e mandar uma Magnitsky para este ministro relator. Ou seja, Alexandre de Moraes está preocupado também com a Magnitsky que foi imposta a ele, o problema do visto e também da questão do visto dele e da esposa dele, ou seja, a Magnitsky imposta a ele, a imposição de não entrar nos Estados Unidos que foi imposta a ele e à família dele. Esse é um problema. No início, eu me lembro muito bem que a gente minimizou, a imprensa minimizou, o Supremo Tribunal Federal minimizou, o próprio ministro Alexandre de Moraes minimizou a questão da Magnitsky, do bloqueio dos vistos para os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes até foi, na semana em que houve a imposição da Magnitsky a ele foi num jogo do Corinthians. Ele estava em Brasília, viajou a São Paulo, foi para um jogo do Corinthians. Teve aquela foto que ele deu o dedo lá para um fotógrafo, enfim, tentando minimizar a questão da lei Magnitsky imposta a ele. Mas me parece que isso aí não é tão pequeno assim. Eu até parei de ler a matéria nesse ponto, porque ele de fato ficou chateado. E isso é, de fato, um problema, a Magnitsky imposta aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Felipe. Exatamente, né? Você vê, por exemplo, o ministro Barroso, né, que é uma pessoa que tem grande entrada, né, nos Estados Unidos, né? Eu lembro que o Barroso, todas as férias judiciais, ele ia para Harvard, alugava uma casa lá e ficava estudando, pesquisando, dando aula 3 meses no ano lá, né? Isso ele não pode mais fazer, né? Então, com toda certeza, atingiu muitos ministros, né, do STF naquilo que ele considerava algo salutar e algo bom, né? Então, falar que a lei Magnitsky foi pouca, foi pequena e não causou nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de dano aos ministros, né? É algo completamente fora de qualquer justificativa razoável e legal. Você pode até falar isso, né? Falar isso, vociferar isso, mas na prática a gente sabe que atingiu muito, né? Especialmente o ministro Barroso, que com toda certeza antecipou a aposentadoria dele por conta desse fato, no meu modo de ver, não é? Aí, Neira, você colocou um ponto que eu acho importante te destacar, né? Quando eu li a decisão do Alexandre de Moraes, que recebeu a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, não dá para a gente ficar impressionado e até assustado, né? Até que ponto a nossa justiça tem trabalhado, né? Olha o que o Alexandre de Moraes ele escreveu, né? A grave ameaça materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América, com aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de vistos de entradas de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos da América e aplicação dos efeitos da lei Magnitsky a este ministro relator, né? Ou seja, na própria decisão dele, ele destaca, né, que o tipo penal de coação ao curso do processo, que tem que ter grave ameaça, né, a grave ameaça do Eduardo Bolsonaro teria se materializado por ter dado e ter conseguido atingir a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Ora, se o Alexandre de Moraes é vítima desse fato, não dá para a gente achar razoável que o ministro julgue, né, o Eduardo Bolsonaro, né? Então, ou seja, no meu modo de ver, isso apenas ressalta e acaba dando margem para as narrativas de perseguição à família Bolsonaro. Outro ponto que eu queria destacar é o seguinte, eu não acho, né, no modo de ver, que é cabível esse tipo de denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos e foi, por meio da política e da liberdade de expressão, né, expressar o seu entendimento dele contra as autoridades do Brasil. Da mesma forma que o Lula, os advogados do Lula, a Dilma, quando sofreu o impeachment, né, foram para vários fóruns internacionais denunciarem, né, a tal perseguição e a tal violação ao Estado Democrático de Direito. Então, o Eduardo Bolsonaro, ao fazer isso nos Estados Unidos, no meu modo de ver, está apenas fazendo e exercendo a sua liberdade de expressão. E outro ponto, né, importante, quem deu a sanção, né, quem deu o tarifaço, né, ao Brasil, não foi o Eduardo Bolsonaro, foi o governo dos Estados Unidos, né? Ou seja, tem uma ligação distante, né? E, no meu modo de ver, Nery e Camila, um ponto importante, política se resolve com política.
O Brasil tem todo um aparato estatal por meio do Itamaraty que poderia ter ido antes, né, aos Estados Unidos, tentar, por meio de política, abafar essa denúncia do Eduardo Bolsonaro. Não fez, no modo de ver, porque não levou a sério o que o Eduardo Bolsonaro poderia fazer. Aí tem o segundo ponto que eu acho definitivo, né? Será que o Eduardo Bolsonaro tem uma força tão grande assim para convencer um país tão grande, mais poderoso do mundo, a dar sanção no Brasil, né? Meu modo de ver, claro que não. Então estão valorizando e muito a posição do Eduardo Bolsonaro nesse assunto. Então, meu modo de ver, nele, Camila, é um absurdo o Alexandre de Moraes julgar esse caso, como ele mesmo na decisão falou que foi atingido pela lei Magnitsky, e eu creio que essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro não deveria prosseguir. Mais um caso, né, Felipe? A gente veio falando durante essa semana dos ineditismos que acontecem em todos os julgamentos que envolvem Jair Bolsonaro. Agora a gente pode acrescentar Eduardo Bolsonaro. Todos os ineditismos que vêm acontecendo aí na área jurídica. Então, todas as novidades jurídicas desses julgamentos, a gente esqueceu de falar disso, de que o julgador, o juiz, também é partícipe do processo, julga o processo, ele participa de tudo, de todas as partes do processo. Agora, a Camila me lembrou de um ponto também interessante, que a Camila também esteve nessas coberturas aí dos núcleos lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E eu me lembrei que o ministro Alexandre de Moraes acabou destituindo as defesas dos advogados do Felipe Martins e acabou também pedindo que a Defensoria Pública defendesse o Eduardo Bolsonaro, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes estava atuando de uma forma que ele também não podia, ou seja, destituindo defesas e determinando que a Defensoria Pública defendesse o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, eu não sei mais qual papel o Moraes vai tomar nessa trama do golpe, além de todos os papéis que ele já tomou. Felipe, essa questão de destituir, ele acabou voltando atrás, claro, mas essa questão de destituir os advogados do Felipe Martins, isso foi um absurdo. A OAB, inclusive, se manifestou, mas ele voltou atrás, mas foi um grande absurdo. Absurdo, grande absurdo. Esse processo no STF, né? Eu nem vou falar se o julgamento foi correto ou foi errado, nem vou entrar nessa esfera, né? Mas tem vários pontos e várias arestas, no modo de ver, que ressoam e destacam a ilegalidade e a deslegitimidade de vários pontos do processo, né? Uma delas é exatamente essa, né? Uma delas não dá para a gente aceitar que o ministro, né, do STF, que é vítima em muitos aspectos da narrativa do golpe de Estado destacada pela Procuradoria-Geral da República, também seja o relator do caso, né? Não dá para a gente aceitar, né, que o ministro que é vítima, no caso do Eduardo Bolsonaro, em relação à lei Magnitsky, né, do processo de coação no curso do processo, julgue o Eduardo Bolsonaro. Então tem vários pontos em todos esses processos assim que você vê a ilegalidade, no modo de ver, da conduta, né, do STF e de muitos ministros. E aí tem um ponto que você colocou que também achei um absurdo, né? Quando o Alexandre de Moraes, de ofício, resolveu tirar, né, o advogado do Felipe Martins e nomear um advogado público, né, para o Felipe Martins, né? Faz parte da ampla defesa e do contraditório a vítima, o réu, o autor, escolher quem é o seu advogado, quem vai fazer a sua defesa. Então, a partir do momento que você tira essa pessoa que o réu, no caso Felipe Martins, escolheu para defender ele, você está, no meu modo de ver, desprestigiando a ampla defesa e o contraditório. E tem um ponto também, nele, Camila, que eu não vi ninguém falando, né? Mas a primeira turma do STF, que está julgando esses dois casos, tanto a tentativa de golpe quanto a coação no curso do processo do Eduardo Bolsonaro, ela é uma turma de 5 ministros, né? E a decisão da primeira turma é uma decisão colegiada, não é uma decisão individual de cada um dos ministros. Então, no meu modo de ver, né, faz parte da turma a divergência, né? Faz parte da turma você ouvir os outros ministros a fim de formar sua convicção, né, como julgador
de um caso importante. Aí tem um ponto que eu queria destacar. A partir do momento que a turma só tem 4 ministros, né, está faltando um ministro, né, que poderia trazer outros elementos, que poderia trazer outras questões, que poderia, de certa forma, ou até em abstrato, mudar a opinião de outros ministros, né, no modo de ver, esse julgamento não tem que continuar. Né? Então, só tem que continuar com a integralidade da turma. Né? Isso é importante. Né? É o colegiado que estou falando. É de 5 ministros. Né? Não estou falando de 4 ministros, estou falando de 5 ministros. Então, eu acho, no meu modo de ver, que se o STF, se o Lula não indicar o ministro para o STF e se não preencher os 5 ministros na primeira turma, esse julgamento não tem que prosseguir. Né? Aí tem um ponto que eu queria destacar. Talvez, para resolver a situação, o Fachin deveria pedir para o Fux, né, continuar nesses casos de tentativa de golpe de Estado e até no caso também do Eduardo Bolsonaro. Porque se não tiver 5 ministros decidindo, meu modo de ver, o julgamento é nulo da turma. Opinião minha, enquanto jornalista, eu preciso até consultar os universitários, consultar os advogados sobre isso, é uma questão importantíssima. Você falou sobre Luiz Fux e o ministro Luiz Fux pediu para continuar na análise da análise dos recursos, no julgamento dos demais grupos, e essa análise não foi permitida. A continuidade, a permanência na continuidade até o final desse julgamento para o ministro Luiz Fux não foi permitida. Agora, se abriu uma brecha aí da nossa conversa, abriu uma brecha aqui na minha cabeça também agora, importantíssima. Eu, inclusive, vou atrás dessa resposta jurídica, viu, Felipe? Porque pode abrir um precedente para um recurso das defesas. Vou procurar, inclusive, as defesas dos próprios réus, dos grupos, dos núcleos aí da trama do golpe e vou fazer essa pergunta. Tem uma matéria que eu quero compartilhar com vocês aqui da Grande Angular, que fala sobre Bolsonaro, que a gente já está falando sobre prisão aqui agora, que fala um pouquinho de como o Bolsonaro pode ficar.